Olá, o Saúde em Foco está no ar. Hoje nós vamos falar sobre a construção de um jogo de tabuleiro para adolescentes. Esse jogo se denomina A Trilha da Descoberta. Para discutir esse assunto conosco, convidamos a enfermeira, que é aluna do mestrado profissional em saúde materno-infantil, Andressa Bertiel Haddad, que é enfermeira assistencial no Hospital Notre Dame, da cidade de Camboriú. Também estão conosco as acadêmicas do curso de graduação em enfermagem da UFN, Andressa Bueno e Gabriele Teixeira. Ambas são bolsistas do projeto de construção de jogos. Então, o construir jogos relacionados à promoção de saúde, sendo aqui mais especificamente sobre prevenção de gravidez e de ISTs na adolescência, possibilita a utilização de metodologias lúdicas para inserir os jovens na discussão sobre quais são as decisões a serem tomadas em determinadas situações, envolvendo saúde sexual e reprodutiva. O jogar também possibilita saber interagir, se divertir, se relacionar, saber perder e também ganhar, saber parabenizar os ganhadores e se solidarizar com quem não venceu. São atitudes que dignificam o ser humano e o tornam mais sábio. Essas atitudes devem acompanhar os seres humanos desde a infância até a finitude da vida, pois na infância aprendemos com quem é exemplo para nós, e na finitude da vida somos cuidados por aqueles que um dia nos viram como exemplo e que nós ensinamos a cuidar. Então, para iniciar nossa conversa neste programa hoje, a Andressa Bueno, eu pergunto assim, o que tu diz, Você pode nos falar sobre a importância do jogo como metodologia ativa de aprendizagem? E também aproveitando, nos conta um pouco sobre a história do jogo de tabuleiro. Então, vamos começar com a história do jogo de tabuleiro. Os jogos de tabuleiros, eles surgiram 7.000 anos antes de Cristo, através dos indígenas, mais especificamente dos incas. Só que em 1980 eles acabaram perdendo espaço devido aos avanços tecnológicos. Mas atualmente a gente consegue perceber que tem uma grande interligação entre os jogadores. Então, para a gente conseguir elaborar esse jogo, a gente pensou, todo mundo junto, que jogo a gente poderia fazer com que mais pessoas jogassem ao mesmo tempo e tivesse uma grande interligação entre os jogadores. Então, a gente resolveu montar o jogo de tabuleiro, por ele ter uma grande interligação entre os jogadores, poder jogar em grupo, não individualmente, mas sim uns ajudando os outros. Então, quando tu fala assim, que o jogo, esse jogo de tabuleiro, que foi criado, com vocês, junto com a Andressa, como produto do mestrado, não é eu sozinha contra a Andressa, contra a Gabriele, mas sim eu tenho um grupo. Isso. Então, são grupos jogando com grupos. Isso. Então, as perguntas que são feitas aí no jogo de tabuleiro, por exemplo, se eu não sei, o grupo que ajuda, que vai saber responder. Isso, o grupo vai poder ajudar. Por isso que a gente pensou em jogar coletivamente, para quem não souber, os outros consigam ajudar, explicar por que aquela resposta, tirar as suas dúvidas e que eles tenham uma interligação e eles conseguirem indo se complementando cada vez mais e se unindo. Isso é legal também, Andressa, porque acaba assim, envolvendo toda a turma, Exatamente. Não fica 4 jogando, 5 jogando, mas sim 4 grupos, 5 grupos, 3 grupos. Exatamente, todo mundo consegue participar. Muito legal. E Gabriele, me fala, como que você vê a utilização dos jogos para promover saúde com adolescentes? Principalmente nesse caso, que ele está direcionado à prevenção, das ISTs e da gravidez na adolescência, que é promover saúde com adolescentes. Eu vejo como uma forma de criar vínculo com os adolescentes, juntamente com os professores, para poder transmitir conhecimento para eles, porque muitas vezes eles não têm vínculo com os pais para conversar sobre gravidez, sobre ISTs, e eles acabam procurando
conhecimento em rede social, que são fake news a maioria das vezes. E aqui em Santa Maria tem um índice muito alto de adolescentes de 15 a 19 anos grávidas e com sífilis. Aí eu vejo o jogo como uma forma lúdica, educativa, para poder ser legal de transmitir esse conhecimento para eles, sem ser uma coisa pesada e totalmente muito científica, que seja uma linguagem adolescente para eles. Olha que legal. E isso acaba também deixando eles mais à vontade, né? Mais à vontade. Para conversar junto com seus pares e tendo uma pessoa mediadora ali, né? Como ou uma enfermeira, porque esse jogo pode também ser jogado em grupos de adolescentes nas UBSs, Sim. nas Unidades Básicas de Saúde. Sim, e esse conhecimento que eles adquiriram, eles podem levar para os pais para transmitir para eles também, para eles poderem se cuidar também juntamente com os filhos. Exato. Até porque, Gabriele, aqui em Santa Maria, a gente sabe, não é só Santa Maria, né? Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro, né? A incidência de IST está aumentando muito, principalmente a sífilis. E é claro que esse jogo é mais para adolescentes, né? Mas ele pode, as informações transmitidas também vão ser muito benéficas aos pais, aos avós, até em função de que muitas pessoas adultas, adultos jovens, adultos e idosos também adquirem ISTs, né? Então, e a Andressa, como que tu acha que esse jogo pode contribuir nas escolas? Bom, eu creio que ele vai ser inovador, né? A gente pode ver pela imagem dele que ele é maravilhoso, chama atenção em todos os aspectos dele, na construção total dele, né? Das cores, enfim. Então, levando isso para a sala de aula, para a UBS, vai trazer o quê? Além de fortalecer o conhecimento, vai fortalecer tanto o professor quanto o profissional de saúde que vai estar à frente, passando esses conhecimentos. Porque hoje, na atualidade, o que nós temos? A gente visualiza muita dificuldade de ambas as partes, do profissional de saúde quanto o professor, porque existe um tabu que foi implantado de anos e anos, que vem sendo semeado, que é feio falar sobre sexo, é feio falar sobre gravidez, isso é um assunto que não deve ser tratado, e com essa dificuldade que foi imposta de longa data, os profissionais que têm e que devem, né, que têm o dever de ensinar e de levar esse conhecimento para o adolescente, ele acabou também se fechando, porque é melhor não falar sobre esse assunto, porque se eu falo sobre esse assunto, vem um pai que conversa, por que está abordando esse assunto com o meu filho? Não é o momento, eu não acho adequado. Então esse tabu precisa ser quebrado. E com esse jogo, como ele tem uma abordagem singela, de uma forma equilibrada e que traz outros assuntos, não somente das ISTs e da gravidez na adolescência, vai fazer com que o assunto ele não seja só abordado no local onde ele vai ser aplicado, mas que ele vai ser levado sim para a família, porque o adolescente ele vai ficar empolgado com esse jogo, ele vai discutir com os colegas no grupo que ele está sendo aplicado e ele vai levar para casa. Pai, eu vi esse assunto, olha que legal, essa dúvida, sabia disso? Com certeza essa troca vai existir e isso vai ser com certeza muito efetivo e vai mudar, vai ser um paradigma, tenho certeza. Nossa, que ótimo, Andressa. E aproveitando, né, esse relato, né, que tu estás colocando aí, ó, esse jogo, ele também pode ser jogado na família, só que deve ter algum cuidado para jogar esse jogo. Sim, com certeza. O que tu indicaria dos cuidados? O cuidado é importante. Vamos partir da questão dos professores e do profissional de saúde. Ele precisa ter o conhecimento, né, das perguntas que serão abordadas, ele tem que ter o estudo teórico de todas as questões que serão abordadas. São 50 questões, né, do jogo, então ele tem que ter o domínio do conhecimento, né, para poder passar para o adolescente. Porque se ele está inseguro,
ele não vai conseguir passar a educação efetiva para o adolescente que está ali com toda a ansiedade do mundo, cheio de dúvidas, né? Ele é um vazio e que ele está esperando ter essas informações. Então, eles precisam ter conhecimento, bem como para levar isso para a família, uma unidade básica que vai tratar não só com o adolescente, mas que também pode colocar a família junto com o adolescente para trabalhar essas questões. Tem que ter todo o conhecimento das perguntas e do funcionamento do jogo, né? Por que ele está dividido nesses conhecimentos, né, de vários saberes, porque ele não passa somente sobre as informações de saúde, mas ele também ele inclui outras informações de conhecimentos gerais, enfim, ele tem um propósito. Por que existe esse propósito? Então, isso é muito importante. Pelo que eu vi, né, o jogo que vocês construíram, muito lindo e muito atrativo. Ele é uma trilha, né? Exato. O porquê da trilha, né? Então, ele passa pelo mar das ciências exatas, né? Pela torre da preservação, pela montanha das ciências humanas, né? E assim ele vai indo. E quando está sendo posto esses temas no jogo, isso pode caracterizar a importância da educação sexual ser um tema transversal. Exato. Porque aborda as diferentes ciências, né? Como tu colocaste agora há pouco, né? Então, isso também permite, porque desde que foi criado o PSE, né? O Programa Saúde na Escola, em 2007, é que já um dos eixos do PSE é justamente que seja abordado nas escolas a promoção da saúde sexual e reprodutiva e a prevenção das ISTs. E que isso deveria ser um tema transversal. Exato, para garantir, né, a saúde do adolescente, para que ele tenha não só a saúde física, mas também mental, de todo o processo dele. Antigamente, o adolescente, por muitos e muitos anos, ele ficou no limbo, né? Ele não era tratado. Era a criança, o idoso, o adulto, o idoso, mas o adolescente era como se fosse uma fase que não existisse. E é uma fase extremamente importante, uma fase de descoberta, de muitas dúvidas, né? de muita angústia. E é uma fase também que, se não bem orientada, se não bem respondida e tratada, ele pode ir para um caminho onde ele vai ter inúmeras consequências, né? Então, a família, os professores, o programa da saúde da família, que é extremamente importante, eles precisam trabalhar em conjunto para que esse processo seja efetivo. Que ótimo. E a Andressa, né, e a Gabriele, vocês já estiveram, né, várias vezes comigo nas escolas, né? E vocês abordam, a gente já abordou vários temas. E como faz falta, né, ter um jogo para intermediar certas discussões. Sim, até mesmo para a gente conseguir criar um vínculo com eles, porque a gente sabe que eles possuem dúvidas, mas por muitas vezes eles têm vergonha, eles não sabem como perguntar. Então, por isso que é importante a gente, primeiro de tudo, chegar a perguntar o nome deles, o sonho deles, tentar criar uma conversa, um vínculo, para depois a gente começar a abordar esses assuntos que a gente sabe que são delicados. Mas a partir do momento em que a gente consegue criar um vínculo com eles, a gente também fica muito grato por eles confiarem na gente e fazerem essas perguntas, esses questionamentos. Olha, que ótimo, né? E a gente vê isso também em função de que, às vezes, a gente, assim, não diz que nada disso é falado nas escolas, né? E nada disso é falado em família. Mas o conhecimento é muito limitado, às vezes, né? É limitado porque as famílias, às vezes, não têm preparo para abordar. Os adolescentes não se sentem à vontade para perguntar, né? E muitas vezes nas escolas também, né? Porque muitas vezes eles levam isso para o lado da malícia. E o nosso jogo, ele coloca exatamente para a gente abordar de uma maneira jamais banalizando a sexualidade, mas sim tratando tudo isso com muito respeito, né? Sim. Então, né, vocês já falaram, né, o que a gente estava proposto hoje para falar,
E o Saúde em Foco vai ficando por aqui, né, por hoje, que nós falamos sobre a tecnologia didática instrucional para adolescentes e a prevenção de gravidez e ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis, onde a gente falou da criação do jogo de tabuleiro. E estiveram aqui conosco a enfermeira Andressa, da cidade de Camboriú, né? As acadêmicas, a Andressa também e a Gabriele, que são acadêmicas do curso de enfermagem aqui da UFM. Muito obrigada pela sua companhia e de casa também. Um beijo para cada um de vocês. Tchau!